Você vai ouvir agora o programa Orson 9:30, uma produção da Web Rádio Amigo Espiritual. Olá, amigos! Estamos aqui novamente, o nosso programa semanal de toda quinta-feira. E é sempre uma honra muito grande, uma alegria, porque esses contatos, esses intercâmbios nos revelam legados preciosos de dedicação em toda parte. Para mim, tem sido um tesouro conversar com amigos de todo lugar, nesse entusiasmo que se espalha por toda parte. Muito bem-vindos, pois, ao nosso programa semanal. Como você viu aí na arte de capa, nós vamos conversar hoje com um casal. Estão juntos aqui, José Soares e Silmara Mello, um casal bastante sintonizado no estudo, na divulgação espírita. Eu os conheci em Campina Grande por ocasião do MIEP 2025. Estabelecemos uma sintonia muito fácil e estava ansioso por conversar com eles virtualmente. Já entrevistei o Soares na revista eletrônica O Consolador, você vai encontrar lá no acervo da revista. Falta ainda a Silmara, mas hoje vamos gravar aqui a nossa conversa virtual com esses dois novos amigos que a vida nos presenteou. Vamos começar pelas damas, né? Vamos trazer primeiro a nossa Silmara. Bem-vinda, Silmara. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço essa oportunidade de estar novamente conversando com você, meu amigo. Gratidão imensa. Que bom. A Silmara é palestrante, a Silmara é médium ostensiva, a Silmara é muito dedicada à divulgação, estudiosa, gosta de ler. Nós vamos conhecer um pouco da história dela, mas vamos chamar aqui o nosso Soares, que é marido da Silmara, e nós tivemos a oportunidade de conhecer o casal, como dissemos, em Campina Grande. Bem-vindo, Soares. Que bom estar contigo, meu amigo. Gratidão imensa de estarmos aqui juntos, mais uma oportunidade de falarmos e divulgarmos da nossa querida doutrina espírita. Muito bom. Bom, vamos começar pela Silmara, vamos novamente privilegiar as damas. Silmara, como é que você conheceu o Espiritismo, Silmara? Nasceu espírita? Você nasceu aí? Você está em Caruaru? Vocês estão em Caruaru, né? Isso, exatamente. Então, aos 6 anos de idade, a minha mãe me levou a um terreiro de Umbanda. E lá, a pessoa que conversou com ela orientou a minha mãe para levar ao Centro Espírita Leon Denis. Na época, só tinha o Leon Denis e a AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru. Então, a partir dos 6 anos de idade, eu comecei a fazer parte do Centro Espírita Leon Denis. Né? Depois, passei pela evangelização, juventude, e na juventude eu me afastei por um tempo mais ou menos de um pouco mais de 20 anos, e tem mais ou menos uns 8 anos que retornei à doutrina espírita e retornei depois de receber em mãos a obra Paulinho Estevão. Que bom. E você nasceu em Caruaru mesmo? Isso. Eu esqueci de dizer no começo aqui que o casal reside em Caruaru, embora tenhamos nos conhecido em Campina Grande. Soares, Isso. e você, Soares? Eu sei pelas conversas que nós tivemos presencialmente lá em Campina Grande, você é um grande pesquisador, um estudioso que procurou explicações em várias correntes filosóficas e religiosas e agora firmou-se no Espiritismo, né? Isso é recente, Soares? Foi uma grande caminhada em busca daquelas respostas que todos nós temos sobre de onde viemos, por que estamos aqui, para onde iremos após a morte física. Então, durante a minha adolescência, eu procurei respostas na doutrina católica, principalmente no estudo da teologia da libertação. Depois eu passei a conhecer algumas doutrinas evangélicas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia marcou muito. Eu estive 2 anos frequentando e lendo obras
dessa doutrina cristã. Conheci também os nossos irmãos Testemunhos de Jeová e, mais adiante, também a Igreja Presbiteriana. E, por fim, depois de uma longa análise, eu encontrei a doutrina espírita, né? Aí eu já estava com os meus 23 anos de idade, quando, devido a questões, sobretudo de ordem obsessiva, naquela época nem se falava em síndrome do pânico, que depois veio a se bem caracterizar isso. É o que me levou à busca de ajuda numa instituição espírita. Tive que vencer muito preconceito, porque essas doutrinas evangélicas que eu conheci, como eu sempre gostei de ler muito, eu me aprofundei em obras que, inclusive, condenavam a doutrina espírita em termos bíblicos, né? Sempre apontando de que ela estava ligada a objetivos escusos, ao poder do mal, ao Satanás, como as doutrinas evangélicas falam muito. Então, eu tive que superar tudo isso para buscar ajuda numa instituição espírita. Isso foi lá em Vertentes. Foi no ano de 1984, já faz alguns anos. E a partir dali eu comecei a ler e estudar o Espiritismo. A primeira obra que me chamou muita atenção, até por causa disso mesmo, foi o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. E a partir dali veio o Cristianismo e Espiritismo, do próprio Leon Denis, e depois as demais obras de Emmanuel, de Filomeno, de Miranda e outros. Mas foi isso, sabe? Foi um começo meio atrapalhado até eu encontrar a doutrina espírita. Que maravilha, hein? Olha, a Silmara nos fala que o início dela foi através do Paulo e Estevão, esse clássico da literatura espírita. E agora o nosso Soares já começa com Leon Denis, essa obra filosófica fantástica, né? E é interessante, viu, Soares, você ter passado por todas essas correntes filosóficas que naturalmente condenam o espiritismo por não conhecerem a profundidade, essas correntes religiosas, melhor dizendo, que não conhecem o espiritismo e passam a condenação, né? E você viveu essa experiência anterior, podendo fazer uma avaliação muito grande. Eu estou pensando aqui num amigo que gosta de pesquisa, eu vou fazer os dois, vou contatar os dois, que vão ter muita coisa para conversar, que legal. É um pesquisador também que gosta de aprofundar essas questões, vai ser muito bom. Silmara, e você tornou-se uma palestrante também, mas você também é médium ostensiva e atua como médium ostensivo na atualidade também. Sim, na reunião mediúnica, na casa da qual nós fazemos parte, né? E essa questão assim começou muito cedinho, muito pequena, havia muitas coisas, era mais ou menos como aquele garoto do sexto sentido. Então, a noite para mim era terrível ter Era que ir sofrida. dormir, era muito sofrido, né? E aí foi, assim, melhorando um pouco, mas aí, como depois de um tempo, né, aquela questão de adolescência aborrecente, né? Que dá muito trabalho ao pai e à mãe, aí acabei me afastando da doutrina espírita e retornei através de um processo obsessivo bem forte. Tanto é, eu falei do livro Paulo Estevão, esse livro aqui está até aqui do meu lado, ele passou 35 anos na estante da casa da minha mãe. 35 anos. E aí eu só tirava da estante para limpar. Quando eu estava em Recife, eu vim a trabalho e eu vim visitar ela. Aí ela disse: "Ó, tem um livro aí, leva para você." Aí eu peguei, levei. Até que um certo dia, né, eu chegando em casa, muito com os pensamentos bem pesados,
E aí eu percebo uma figura bem, bem difícil atrás de mim, e eu não lembro como, quando eu olhei, eu estava segurando o livro Paulo e Estevão, e eu não tinha, eu não gostava de ler. Eu não gostava de ler, eu tinha muita dificuldade, e a partir daquele momento eu decidi ler as 553 páginas desse livro, e li em quase 3 dias, Puxa, e em prantos, e esse foi o meu despertar para retornar, abraçar, né? Antes eu tinha muito medo, inclusive, de ler o livro dos médiuns, porque eu acreditava que se eu lesse o livro dos médiuns, a coisa ia piorar muito. Mas, né, são coisas que a gente vai vencendo, vai vendo que não é assim, e o estudo ele desperta, né? Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 7, ele deixa muito claro, né, que o Espiritismo, ele dilata o nosso pensamento, nos oferecendo novos horizontes. Então, à medida que a gente vai estudando, que a gente vai se envolvendo, a gente vai serenando, a gente vai acalmando, nós como médios, nós vamos nos educando. Então, é isso é mesmo. assim que acontece. Ô, Silmara, e você atualmente, você é um médium psicofônico ou psicógrafo? Psicofônico. Mas é psicofônico mesmo. Muito bem. É, O Soares, tenho, pois não. tenho algumas vezes psicografado, mas é mais como psicofonia mesmo. E a vidência continua ou reduziu depois de toda essa educação mediúnica que você submeteu? E reduziu, Mas reduziu, ainda tem. mas reduziu bastante. Que bom. Ô Soares, você na época que não era espírita ainda, eu e o Soares somos ex-colegas de banco, né? Nós dois É, trabalhamos no mesmo banco. Soares, e na época que você estava no banco, que não era espírita ainda, no Banco do Brasil tem uma equipe de espíritas muito grande, né? Muitos espíritos reencarnaram Isso é para trabalhar no verdade. Banco do Brasil e com a tarefa espírita. E você não sofria, não estranhava algum espírita que trabalhava, algum colega espírita lá? Eu vim a conhecer, mas já quando eu estava no Espiritismo, Ah, bom. porque eu trabalhava na agência do banco numa cidadezinha pequena do interior, chamada Vertentes, aqui em Pernambuco, que foi aonde eu comecei a frequentar uma instituição espírita, um centro espírita muito modesto, estabelecido numa casa por um médico lá da cidade chamado Dr. Hernildo Gonçalves. Então, esse centro existia em Vertentes desde a minha época de criança. Eu morei parte da minha infância em Vertentes e a gente ouvia falar daquele centro e entre os amigos, eu com 8, 10 anos de idade, a gente comentava dizendo que ali era uma casa de bater bombo, que tinha um terreiro, e era uma instituição estabelecida por um médico da cidade, na época o único médico, porque as cidades pequenas geralmente era um Sim. médico para tudo. E Isso. doutor Hernildo, ao mesmo tempo, era espírita, estabeleceu essa instituição, e foi lá que eu conheci, justamente no ano que eu estive entrando para trabalhar no Banco do Brasil. No ano seguinte, eu entrei no banco em 83, em 84 eu comecei a frequentar essa instituição que tinha o nome Núcleo Espírita Adolfo Bezerra de Menezes. Ainda existe a instituição até hoje, foi ampliada, a instituição cresceu, pelo que eu vejo ultimamente, vejo mais pela internet, porque eu moro em Caruaru já há muitos anos, mas eu sei que a instituição cresceu muito. Então, estando já espírita, aí realmente, como você citou,
muitos colegas de outras agências, de cidades que eu vinha conhecer, eram espíritas, alguns dirigentes de centros espíritas, e que realmente muita ligação entre Banco do Brasil e espíritas, assim como franceses reencarnados no Brasil, né? Você diz Eu bem. falo muito. Aqui no Sudeste e Sul do Brasil tem muito funcionário do Banco Espírita, tem muitos dedicados, né? Talvez o mais famoso deles é o Richard Simonetti, que também foi funcionário do banco, né? Exatamente. Ô Soares, e você nasceu em Vertentes ou em Caruaru mesmo? Eu nasci mesmo em Gamileira, no interior de Pernambuco, Ah, mas eu sou registrado em Recife, porque logo ah, pequeno a minha família foi para o Recife, depois foi para Vertentes, onde eu passei parte da minha infância, e também em Caruaru, porque depois foram morar em Caruaru. Então eu estive sempre assim, entre Vertentes, Recife e Caruaru, até que já fazem aí mais de 20 anos que eu me fixei em Caruaru, e há 6 anos atrás foi quando eu e Silmara começamos a nos comprometer afetivamente e de fato, aí veio também a aposentadoria do banco, né? que Eu bom. estive trabalhando no Banco do Brasil por 36 anos corridos, até me aposentar. E, e realmente, tá? Vertentes que eu não quero esquecer, ela marcou muito essa questão espírita para mim, porque às vezes o médico, logo quando eu comecei a frequentar o centro, só em assistir palestra pública, em tomar passes, meu problema de síndrome do pânico desapareceu. Mas o médico às vezes faltava. E como eu era um dos poucos que gostava de ler, as pessoas que frequentavam o centro eram mais pessoas idosas, pessoas da cidade idosas, um grupo pequeno, 10, 15 pessoas no máximo. Tinha um único rapaz que me levou a ir ao centro espírita, entre aspas, que era Silvio, porque Silvio, mais novo do que eu, já era espírita. Na época, como eu falei, eu estava aí com 21 anos de idade, Silvio tinha uns 17, mas já era espírita. E um ano depois ele passou no concurso do Banco do Brasil, foi trabalhar na Bahia, mas através de Silvio e de discussões sobre as condenações bíblicas que eu tinha na minha cabeça, o Cícero rebatia, dava a interpretação espírita, e daí foi que eu fui para o núcleo espírita Adolfo Bezerra de Menezes. Mas aí, como eu estava dizendo, havia ocasiões que Silvio não estava e nem o médico estava. Aí eu tinha que Teve que assumir, assumir. fazer palestra, falar um pouco sobre o Evangelho, e já em pouco tempo está aplicando passes. Tudo no mesmo centro espírita lá, e realmente foi um desafio, porque eu era excessivamente gago, e ainda passei alguns anos gaguejando muito na doutrina espírita, até de fato conseguir superar essa questão, mas eu tive que enfrentar meu grande medo de falar em público, não era nem só de falar em público, era de conversar com a pessoa, porque eu gaguejava muito. Eu sofri muito bullying na escola devido à gagueira, e também isso foi que me levou à busca de ler, de estudar e de procurar encontrar motivos para as problemáticas que eu já tinha desde a infância. Então, é isso um pouco. E realmente, o destaque isso que você citou, muita gente no Banco do Brasil que tem seus laços com a doutrina espírita, né? Olha que interessante, né? A história do Soares mistura-se a tantas outras histórias, onde as questões emocionais, as questões do passado exercem um peso grande sobre a nossa vida atual, trazendo-nos essas dificuldades bem próprias da vida humana, onde estamos todos inseridos, né? Só muda de endereço. Nós estamos aqui em São Paulo, vocês estão em Pernambuco, mas os problemas são os mesmos em todos os lugares. Aliás, Caruaru é uma belíssima cidade.
Eu já estive fazendo palestra aí por 3 vezes, a convite do Coronel Nélio, né? O nosso Nélio, que eu nunca esqueço, porque ele me levou a Caruaru pela primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, depois ele desencarnou, né? Mas me trouxe recordações. Eu falei coronel aqui, eu nem sei se ele era coronel, mas me levou eu que tinha uma maneira carinhosa de chamá-lo assim, mas levou-me a conhecer Caruaru, onde guardo recordações inesquecíveis das idas a Caruaru, uma belíssima cidade de Pernambuco. Mas o casal que aí está, que vocês estão acompanhando a trajetória, a história, são palestrantes os dois, e ambos também atuam virtualmente, com constância. Então, eu gostaria que vocês falassem sobre essa experiência virtual. Vamos começar pela Silmara. Silmara, só me dá um momentinho, Silmara, que eu preciso. Eu vou dar uma pausa aqui, depois eu. Então, Silmara, essa experiência virtual que vocês estão vivendo, fale um pouco sobre ela. Então, nós temos todos os domingos no canal do YouTube, Web Rádio, Espiritismo no Ar. Como é que surgiu? Antes, a gente fazia um programa pela rádio, Espiritismo em Marcha. Soares, ele já participava desse programa há mais de 18 anos, fazendo o Espiritismo em Marcha. E eu passei pouco mais de 5 anos, mais ou menos, até que a rádio ela foi vendida e o programa que já estava há muitos anos, acredito, Soares pode dizer melhor, acho que mais de 20 anos, né, Soares, que o programa O Espiritismo em Marcha estava no ar, e aí, tanto a missa que tinha como o programa Espiritismo, eles foram cancelados. Encontrando alguém na rua que assistia todos os domingos e comentou com a gente, nossa, como é que a gente vai fazer agora? A gente vai ficar órfão do programa Espiritismo. Aí surgiu a ideia de continuar esse trabalho pelo canal do YouTube. Então, todos os domingos, às 8 horas da manhã, nós nos reunimos para fazer esse programa, trazendo informações do movimento espírita, mensagens, respondendo perguntas. E o canal qual que é, Silmara? Qual é o nome do canal? Web Rádio Espiritismo no Ar. Deixa eu atualizar aqui, então. Uhum. Web Rádio Espiritismo no Ar, no Isso. YouTube, né? Isso. Assim eu vou pôr na tela, quem estiver nos acompanhando poderá acessar o canal para assistir são perguntas, exposições, debates sobre o próprio assunto espiritismo. Isso, todos os domingos a gente traz mensagens, tem uma continuidade do Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo uma questão de o livro dos Espíritos referente ao tema, uma mensagem da Bíblia. Então, esses temas, a gente tenta fazer as perguntas de acordo com os temas. Porém, como tem a participação no chat, as pessoas podem fazerem perguntas, tirar dúvidas, mesmo que não esteja relacionado ao tema daquele dia. E vocês trabalham juntos? Isso. Olha que Trabalhamos coisa juntos. boa. Que coisa boa, né? Vejam o trabalho, na sintonia do casal, ambos voltados à divulgação espírita, com experiência, estudantes do espiritismo e oferecendo isso. E, naturalmente, que um programa assim, com participação ao vivo, com o chat ali, muitas perguntas e participação, não é, Soares? Como é que é essa interação com o público? Todo domingo, 8 da manhã, é isso mesmo, né? Todo Isso. domingo, 8 da manhã, e há também 2 outros programas, este realizado por mim, de estudos da doutrina espírita. Um Você é tem um canal focado próprio? Tem um canal próprio? no canal que agora tem o nome de
Conexão para a Luz. Para a Luz. Canal Conexão para a Luz. Luz. Nesse canal a gente coloca os estudos da série psicológica de Joana de Ângeles, que ocorre todos os domingos às 15h30 da tarde, e o estudo do chamado Projeto Espiritizar, que foi criado lá na Federação Espírita do Mato Grosso do Sul. Então, o Projeto Espiritizar, a gente vem fazendo estudo de obras desde o ano 2016. Já foram estudadas diversas obras, onde eu apresento slides que sintetizam as partes que me chamaram mais atenção e faço os comentários. Esse estudo está sendo feito todas as quintas, às 19h30. Então, quinta-feira, 19h30, é estudo do Projeto Espiritizar. A gente está agora numa série chamada Saúde Espiritual. Então, temos o programa da rádio, da web rádio, domingo, de 8h da manhã, eu e Silmara juntos, e esses outros 2 estudos eu apresento, e Silmara dá a ajuda importante dos bastidores e de organizar a parte de transmissão. Então é isso, todas as quintas, 19h30, e aos domingos, 8h e 15h30. 15h30 da tarde, 3h30 da tarde. Isso mesmo. Você que está nos ouvindo, está nos vendo, nesses dias e horários, você poderá acompanhar a produção deles ao vivo. Aos domingos, às 8h, é o Casal, e às quintas, 19h30, e a domingo, 15h30, é o Soares, com estudos, como ele já disse. Você poderá ver ao vivo, ou depois buscar no canal Conexão. Como é que é Conexão? Conexão para a Luz. A Conexão para a Luz. Para a Luz. E o outro é Web Rádio Espiritismo no Ar. Perfeito, perfeito. Mas temos outro. Pode falar, é bom. Nós temos o NEP Paulo e Estevão Caruaru, que são convidados que a gente traz de outros NEPs, outros amigos também queridos. A gente começou tem pouco tempo, porque aqui em Caruaru não tinha NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Então, eu e Soares, nós fundamos aqui em Caruaru o NEP Paulo e Estevão. É um estudo presencial que ocorre todas as sextas-feiras, às 20h, na sede da AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru. Esse não vai para a internet? Esse não vai para a internet. Então, vendo a necessidade daqueles que não estavam podendo ir presencialmente, surgiu a ideia de também fazer um canal onde outras pessoas pudessem acompanhar e que nós também pudéssemos nos alimentar de outras experiências, né, de outros amigos, de outros NEPs. Então, a gente já teve conosco a Cris Mascarenhas, o Murilo Machado, a gente já teve o João Alves, né, que você recentemente andou fazendo entrevista com o João, e já tivemos também o Vitor Hugo, o menino, a Luiz Elias. Recentemente, né? O Arthur esteve aqui em Caruaru recentemente, é verdade, no Revivendo Jesus. Então, o NEP Paulo e Estevão, nós temos todo mês, a gente sempre coloca nas redes sociais a data, que será porque é de acordo com a agenda do palestrante, né? Então, é uma vez por mês e ocorre sempre às quintas-feiras, às 21h. Tá. E uma vez por mês. E tem o canal do NEP Paulo Estevão Caruaru também ou não? Tem o NEP Paulo e Estevão Caruaru, é o nome. Ah, que bom. Tem que é todo registrado aqui. Quem estiver nos acompanhando vai ter a informação completa para acompanhar
todo esse trabalho produzido pelo casal aí com dedicação. Como nós dissemos na arte de capa, é um casal sintonizado no estudo, e a gente está vendo isso, constatando isso pessoalmente. Que bom, a gente fica feliz com isso, é o canal do YouTube NEP Paula Estevam. Quer dizer, é uma Isso. produção abundante, é dedicação plena do casal que tivemos a satisfação de conhecer em Campina Grande. Muito bem. Ô, Soares, e como é que você vê o que nós estamos vivendo atualmente em termos de divulgação espírita, apesar das deturpações que temam em permanecer, em aparecer? Como é que você vê todo esse contexto de muito boa produção de muitos companheiros conscientes, ao lado de outros conteúdos que são sensacionalistas, deturpam o espiritismo? Como é que você vê esse contexto todo? A gente vê como sendo o reflexo da realidade espiritual que está em torno da Terra. Como nós aprendemos, é um planeta de provas e expiações. A predominância de espíritos conflitados, infelizes, desequilibrados, em confronto com as leis divinas. Essa espiritualidade atua em todas as áreas em que a criatura humana está presente. Atua na economia, na política, nas redes sociais, e não é de nos surpreender que, ao lado de programas iluminadores, programas que realmente semeiam a fraternidade, a caridade, surjam programas que, de alguma forma, desviam a atenção para esse trabalho muito associado à renovação íntima, ao progresso espiritual, para semear discórdias e conflitos, né? A seara espírita não poderia ser diferente. Aliás, né, como nós aprendemos nos próprios textos bíblicos, desde a época na qual os apóstolos estavam iniciando a tarefa de divulgação, havia conflitos, né? Havia aqueles embates entre Paulo, entre Tiago, né, ali com Pedro. Então, é da natureza humana, fruto das suas imperfeições, o surgimento desses conflitos. Mas a gente não pode negar que, para aqueles que buscam bons programas, palestras, muitas transmitidas ao vivo, muitos estudos maravilhosos, está rico a internet desse conteúdo. A questão é de sintonia. Se a pessoa estiver aberta a uma sintonia, de fato, compromissada com desejo de elevar-se, encontra um material rico. Se estiver procurando conflitos, discórdias, né, e situações espirituais negativas, vai encontrar muito na internet. Aí é essa questão que eu acho que nós estamos trilhando, e que, por outro lado, a gente não pode esquecer, né, como o Espiritismo está sendo divulgado. Tivemos aí nosso Lar 2, já está se organizando o nosso Lar 3, em cima da obra Obreiros da Vida Eterna. A gente encontra filmes, tivemos aí aquele filme sobre a mediunidade de Zé Arigó, que também teve um impacto grande e uma ligação forte com a divulgação espírita. Então, a gente vê que há muita coisa positiva, né? Sim. A questão é qual a nossa sintonia, isso é que vai definir. Ô, Silmara, você como médium ostensiva, participando das reuniões mediúnicas, no cotidiano da nossa vida humana, a gente se depara com todo tipo de carência, todo tipo de conflito interior, com as pessoas do nosso relacionamento, na família, fora da família, etc. e tal, né? Bom, os espíritos são homens e mulheres desencarnados, nada mais que isso, né? E você sente também nos espíritos que se aproximam para a comunicação esta mesma, digamos, carência que nós percebemos entre nós, os encarnados? Você também percebe nos espíritos que se aproximam vibrações de carência, vibrações de conflitos interiores? É a mesma coisa, né, Silmara, não é? Não muda, a mesma coisa. E bem intenso, né?
E lá mais ampliado até, né? Porque mais ampliado. A gente tem a ilusão de que a predominância são os encarnados. Tem essa ilusão, então acaba agindo como se tivesse total domínio, né? Mas estamos completamente engano esse pensamento, porque a multidão é muito maior, né? Como dizia o apóstolo Paulo, né? A nuvem de multidões. Então, assim, os problemas, essas questões de sofrimentos, de dores, de preocupações, de desequilíbrios, é muito mais intenso. que coisa, não? A sua apreciação, né, mostrando a realidade que a gente percebe na literatura e mesmo estudando e refletindo, não muda nada, né? Amplia-se, pelo contrário. Daí a importância de nos equilibrarmos desde aqui para chegarmos equilibrados no mundo espiritual e não engrossarmos essa fileira de desequilíbrio que também está no mundo espiritual, né? Amigo, E a consciência, sabe, da gente ter de que não importa se a gente, se quem não tem a mediunidade ostensiva, né? Mas assim, nós somos, como diz na questão de O Livro dos Espíritos, influenciamos e somos influenciados constantemente. Então, muitas vezes, aquele desequilíbrio, aquela ansiedade, aquela preocupação demasiada, que por vezes nos chega, a gente precisa parar um pouco, refletir. Por isso que o trabalho do autoconhecimento é fundamental para a gente se colocar no trabalho renovador, nos colocar vigilantes o tempo todo, conscientes de que a gente não está aqui no plano físico a passeio para tirar férias, para se divertir. Cada um tem o seu plano, o seu projeto, né? A gente está aqui para sermos co-criadores em plano menor, trabalhadores do bem, colaborando temos um papel, assim, muito grande, muito importante na questão vibratória do nosso planeta. Dr. Bezerra de Menezes e outros espíritos no livro de Transição Planetária, no rumo, né, da transição planetária, esclarece muito a essa questão do quanto nós, espíritas, temos um papel fundamental em contribuir com essa questão vibratória do nosso planeta. E agora, mais do que nunca, né, precisamos nos conscientizar do nosso papel enquanto espírita aqui, né, neste mundo. olha, a sequência das duas respostas de vocês, o Soares falando sobre as vibrações, né, de conflitos, e você complementando com a percepção dos espíritos. Eu vou cortar esse pedacinho específico aí, porque merece ser divulgado separadamente. Depois de exibido, nós vamos cortar esse pedacinho aí. Mas nós estamos aqui com quase 40 minutos, prestes a encerrar nosso vídeo. Mas antes eu devolvo a palavra no Soares. Soares, fique à vontade para você dizer o que você acha importante dizer neste momento, inclusive falando desse pujante movimento espírita do Nordeste brasileiro, que realmente é um exemplo para todos nós, no Brasil todo, o trabalho executado, principalmente aí em Pernambuco, Paraíba e outros estados próximos, né? Vocês realmente são um exemplo para nós. Mas fique à vontade e use aí o tempo que você achar necessário para despedir-se, inclusive, dos nossos telespectadores. Uma consideração que eu acho muito importante é a respeito da importância do livro na divulgação, no estudo da doutrina espírita. Como eu havia citado, eu sempre gostei muito de ler desde a minha adolescência. E quando eu conheci a doutrina espírita, eu li muitos livros. E
2 anos após ter conhecido o Espiritismo, nós abrimos aqui em Caruaru, no centro da cidade, uma banca de livros espíritas. Era a banca Vinha de Luz. Isso foi em 1987. Essa banca funcionou durante uns 5 anos. Eu tive que contratar alguém para vender os livros, que eu trabalhava no banco, em outra cidade, e eu incentivava muito. Naquela época, os livros espíritas tinham um preço muito mais popular do que nos dias de hoje. Atualmente, eu diria que a codificação está com preço bem popular, um preço justo para disseminar a divulgação espírita. Mas os livros espíritas, em geral, estão com preço elevado. E a gente faz o seguinte aqui em Caruaru. Na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, que eu fundei em 1989, eu e um grupo de pessoas no bairro, eu fui quem tomou a frente de organizar a parte estrutural e física do centro. Então, desde 1989, a fraternidade foi inaugurada. E lá, o que eu faço? As obras espíritas que nós continuamos comprando, eu repasso elas com um abatimento de 10% a 20% do preço da editora, mesmo ficando com um lucro irrisório, porque tem um frete, mas eu procuro muito disseminar a facilidade para que adquiram o livro espírita, porque realmente é nele que nós estabelecemos estruturas firmes, doutrinárias, e evitamos que os conflitos humanos que existem em todas as instituições espíritas nos causem maiores dores e, às vezes, afastem pessoas e trabalhadores do movimento espírita. Aquele que, de fato, estuda mais, se finca no conhecimento doutrinário, ele se imuniza a uma série de problemas dentro do movimento espírita. Por isso, a gente incentiva muito a leitura do livro espírita. E eu agradeço muito essa oportunidade, né, de estarmos aqui, de alguma forma, incentivando a melhor divulgação do Espiritismo. Claro, a parte mais essencial é o nosso exemplo, mas a nossa atuação em divulgar a mensagem, tal como Emmanuel coloca, é a maior caridade que podemos fazer para com o Espiritismo. E isso continua prevalecendo com muito vigor. Então, eram essas as considerações. Muito obrigado, Soares. Você toca num ponto fundamental, né? Literatura espírita, mediúnica ou não, ela precisa ser levada ao grande público pelo conteúdo que vai nos amadurecer e nos livrar desses conflitos. Muito bom, muito obrigado, Soares. Silmara, suas palavras finais, fique à vontade também. Como disse André Luiz, no livro Estude e Viva, é preciso estudar para aprender, aprender para trabalhar e trabalhar para servir sempre mais. Que nós possamos nos colocar diariamente nesse trabalho, de aproveitar, inclusive, né, os canais, as redes sociais, para o trabalho do bem, para divulgar a doutrina espírita, para levar a mensagem a outros corações inquietos, precisando de ajuda. Mas, acima de tudo, me recordo também de uma mensagem do Espírito Alcione, no livro Renúncia, quando ela é encarnada e passando ali aquela experiência, estudando com o Padre Damiano, né, uma das encarnações de Emmanuel, e ela deixava claro ali, nos traz uma lição de que a mensagem, né, o Evangelho, ela precisa ser estudada, meditada, sentida e, sobretudo, vivenciada. Eu acho que é isso que nós precisamos, sabe? Sentir os ensinos em nossos corações para vivenciarmos. Porque Emmanuel já lembrava a Chico, né? A palavra pode até convencer, mas só o exemplo arrasta. Possamos ser exemplos a muitos corações
Que Deus abençoe a todos. Gratidão imensa pela oportunidade. Obrigado, Silmara. Obrigado, Soares. Como nós pudemos perceber, se trata de um casal centrado no objetivo definido, divulgar o Espiritismo para que esses conteúdos atinjam mais e mais pessoas, e também o meu objetivo, daí a razão da entrevista, dada a grandeza do conhecimento espírita que tanto nos conforta e nos orienta. Muito obrigado a vocês pelo aceite do convite. Ainda falta a entrevista textual com a Silmara, que faremos brevemente, e o nosso abraço também aos telespectadores que estão acompanhando. Aquele pedido comum, né? Divulguem, compartilhem com outros contatos, e esse vídeo aqui eu deverei tirar pelo menos 2 trechos aí, cortados, 2 clipes, para divulgar separadamente e incentivar a visualização completa do vídeo, porque são legados, são depoimentos, são experiências que, transmitidas a outras pessoas, podem ajudar a despertar outros corações. Nosso abraço agradecido e até a próxima semana com mais uma edição do nosso programa semanal. Até lá, muito obrigado, um grande abraço. Tchau. Você ouviu o programa Orson 9:30, uma produção da Web Rádio Amigo Espiritual, que vai ao ar todas as quintas-feiras com um novo programa para você.